Olá, pessoal. Eu sou a Ana Paula Souza, sou editora de cultura da edição impressa da revista Carta Capital e hoje nós vamos ter uma conversa com a cineasta Maria Augusta Ramos, diretora de Juízo do Processo e que está lançando nessa quinta-feira, dia 16, o filme Amigo Secreto. E para essa conversa eu vou convidar primeiro o Cássio Starling Carlos, que é crítico de cinema da Carta Capital. Oi, Cássio. Oi, bom dia, Ana. Bom dia, Augusta. E a Augusta, que chegou ao Brasil na sexta-feira à noite e veio para pré-estreia, para o lançamento de mais esse filme. Bem-vinda e obrigada por ter topado essa conversa, Maria Augusta. Obrigada a vocês, é um grande prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, acho que a primeira pergunta tem que ser básica para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Então, queria que você dissesse, Maria Augusta, um pouquinho qual foi a origem desse projeto, se você considera esse filme uma continuidade de O Processo, e também por que a opção pelos jornalistas como protagonistas dessa narrativa. Sim, eu considero o Amigo Secreto como uma continuação do meu trabalho, da minha obra, que tem focado muito no sistema de justiça, né? Desde o filme Justiça. E me interessa muito a questão, as relações, retratar as relações humanas, as relações sociais, as relações de poder através do que eu chamo do teatro da justiça, do que eu chamo, né, das audiências, das falas jurídicas, enfim, os dramas que são vividos, não é, ali nesse teatro na justiça. Enfim, não havia como não falar da Lava Jato, né? Em geral, eu faço filmes também sobre temas que me incomodam, que me inspiram e que me dão muito medo também. O que tem acontecido com a democracia, em consequência das violações da Lava Jato, das arbitrariedades, da fragilização da democracia, é um tema que me toca profundamente, né? Ver o país no estado que a gente vê hoje, se dar conta, né, do nível de ilegalidade, né, do uso da justiça, né, como foi usado pelos procuradores da Lava Jato, pelo ex-juiz Sérgio Moro, é muito triste, muito alarmante, e é uma realidade que tem que ser documentada e tem que ficar para a memória, né? Eu acho que um documentário ele é, acima de tudo, tem a função de memória, né? Da memória de um país. E esse filme procura fazer essa releitura, né? Muito do que se fala no filme nós já sabemos, né? Porque ele é baseado nas reportagens da Vaza Jato, nas reportagens dos jornalistas, tanto do Intercept como dos outros parceiros, como é o País, como a Folha, mesmo como a Veja, que, em parceria com o Intercept, então, investigaram, né, essas mensagens. E aí eu resolvi fazer o filme, e logo depois as mensagens são vazadas. E aí, enfim, foi uma decisão minha, sim, contar essa história através de jornalistas. E por quê, né, a sua pergunta, por que a imprensa, porque o jornalismo, a imprensa é essencial para a democracia. Augusto, eu queria, enfim, agradecer, inclusive, esse ponto de vista, porque é algo que me chama a atenção, inclusive, não só em relação a esse filme, mas à sua obra, que é essa ideia da distância justa em relação a essa justiça, ou seja, se a justiça contém falhas, o seu trabalho nunca é no sentido de desqualificar o processo da justiça, mas de sempre evidenciar essas falhas, a que ponto que ela está. Então, isso também me pareceu muito claro na sua escolha de optar por esses jornalistas, porque são jornalistas justamente que conseguiram se afastar do modelo do jornalismo que estava sendo contaminado pela ideia muito genérica de mídia golpista. Ou seja, nós temos como filtrar dentro do jornalismo para não jogar todo o jornalismo na lata do lixo, como se fez com toda a política na lata do lixo nos processos de 2013.
Então, nós temos aí realmente digamos, uma atenção muito grande a essa confusão que o calor dos fatos pode nos trazer. Mas eu queria também insistir desculpa, e também não jogar o judiciário todo na lata do lixo, né? Que é perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Mas eu queria ainda insistir na questão da distância, que é uma coisa que eu acho muito, muito crucial no seu trabalho, em relação aos dois momentos que você trata no processo e no Amigo Secreto. No processo, você filmou todo o processo, ou seja, durante os fatos, mas o filme consegue adotar essa ideia da distância a partir do momento da sua finalização, ou seja, nós o assistimos depois de toda a finalização do processo de impeachment da Dilma. Já havia ali, vamos dizer, um esfriamento em relação à história. No caso do Amigo Secreto, nós estamos no meio da história, ou seja, no meio deste calor. Então, o que eu queria saber um pouco a respeito das suas escolhas em relação a esses riscos de você estar submersa no próprio processo da história que você está retratando, em vez de simplesmente fazer a memória, como o documentário em geral permite. É uma boa pergunta. Eu acho que que esse filme foi um desafio nesse sentido para mim. Também um desafio porque ele ocorreu, né, as filmagens começaram em 2019 e terminaram no final de 2021, né? Nós tivemos Covid, foi todo e a sensação realmente da gente estar documentando o presente, né? Olhando o passado, mas certamente documentando o presente e apontando para um futuro, o presente, né, apontando para as consequências tanto dos eventos do passado, como a Lava Jato, como dos eventos que a gente estava vivendo nesse momento, que a gente está vivendo nesse momento, que é o presente. Lidar com esses três tempos foi um desafio para mim. E eu tentei, da minha maneira, um distanciamento, que é um distanciamento que, na verdade, existe no meu filme, não dos meus outros filmes, não pela questão do tempo em que ele se dá, mas também pelo trabalho de câmera, por escolher uma câmera sempre frontal, por escolher contar essa narrativa através de personagens, através de pessoas reais que nos guiam, não é, pelo filme, que nos guiam por esse universo, que nesse caso é o universo do que a gente está vivendo hoje, da Vaza Jato, mas também do momento histórico que a gente está vivendo hoje. E sempre filmando com uma certa... Esses interlocutores, digamos, esses jornalistas, e com uma certa distância, uma distância formal. Obviamente, chegando a um momento de edição e revendo todo esse material, refletindo, né? É um pós também, é um processo de escolha, um processo que também dá um distanciamento, né? Mas certamente é um filme que foi feito no calor e foi editado também no calor das emoções. Eu acho que é um filme muito menos austero do que os meus outros filmes. Era impossível para mim e também para a editora, para a Karen Ark, que é a minha grande parceira, viver e ver o que estava acontecendo e não ser tomado por isso, e não ser tocado por isso, e não se manter sabe, no roteirinho ali, na austeridade da estrutura. E é necessário, eu espero que apesar disso, apesar de ter sido feito no calor do momento e dos eventos, de que existe sim em relação aos meus outros filmes também, um comprometimento com a verdade, um comprometimento com a ética, porque eu acho que com a verdade dos fatos, que sempre que é essencial, assim, que é fundamental para mim no meu trabalho, nas minhas escolhas, né? Porque é um filme parcial, é um filme subjetivo, né? Eu faço escolhas, né? Eu defino cenas e eu corto, né, frases, e os discursos são importantes e o que é dito é importante, como se edita é importante. Nada é gratuito, não é? Cada escolha, cada corte, cada fala é uma decisão que é tomada com muito cuidado, com muita reflexão, com
acima de tudo, com muita ética, mesmo no calor dos momentos. Vocês, no processo de edição do filme, voltavam ao processo? Ficou pensando o que foi significando o processo ao longo desse filme, porque ele torna mais agudas, né? Algumas coisas que o processo já trazia. Eu não sei se a gente... o processo foi uma experiência também muito especial, muito forte, né? Quer dizer, você viver aquilo, são 6 meses, algo muito intenso, né? Durante 6 meses, né? A gente filmava muito e foi um processo muito intenso. E é um filme que se passa num mesmo local, num mesmo tempo, digamos assim, né? Brasília, Congresso, Senado, no ano X, de mês a mês tal, né? Então ele foi certamente mais fácil de ser editado, né? Esse filme do Amigo Secreto, ele a proposta era começar o filme no momento em que a Vaza Jato ocorre e, a partir daí, voltar ao passado, né? Então, a montagem ela foi uma montagem bem mais complicada, né? Porque envolvia passado, presente. Mas a minha maneira de fazer cinema documental, é muito a mesma, assim. Realmente esse filme é uma continuação do meu trabalho, assim, também como cineasta. E mesmo que o filme tenha as entrevistas que as repórteres fazem, as conversas com os outros, eu acho que a metodologia é muito igual. Eu queria lembrar um pouco para quem estiver nos assistindo que o processo está disponível nas plataformas, particularmente no Netflix, que é uma das plataformas mais populares. Então, quem tiver curiosidade de acompanhar o trabalho e, sobretudo, entender essa junção, essa relação de continuidade entre o processo e o Amigo Secreto, é possível assistir ao processo antes mesmo de assistir ao Amigo Secreto, que estreia na próxima quinta-feira. E eu queria aproveitar essa questão, mais uma vez, essa minha curiosidade na sua relação com o presente, porque ontem, logo depois de rever o filme, no noticiário foi dado como uma grande revelação, uma grande notícia, a entrevista do Alexandrino. Então, eu queria perguntar para você, sobretudo em relação a essa relação agora do documentário com o nosso tempo, que a gente está vivendo um tempo de extrema ebulição política, como que isso aparece no seu cálculo em relação à montagem do filme, né, no sentido e sobretudo na escolha do momento de lançamento do filme, porque como a gente está dentro do caldeirão, o filme vai ser engolido pelo caldeirão e o filme vai tornar o caldeirão mais fervente. Então, como que essas escolhas foram feitas, sobretudo no momento de decidir o ponto de encerramento? Porque se a última imagem, aqui fazendo já um pouco de spoiler, se a última imagem mostra um ponto de aparente ascensão do Moro, entre a finalização do filme e hoje, nós já temos um outro ponto de vitalidade dessa ocupação do Moro do poder. O Moro está ligeiramente abalado neste momento, vamos dizer assim. Durante a edição, não a questão de vamos lançar antes das eleições, vamos lançar depois, não é uma questão que se coloca para a edição, né? Pode até ser um pouquinho arrogante, mas a gente faz esse filme para a memória. A gente faz esse filme para ser visto daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, né? Daqui a 20 anos. O depoimento do Alexandrino, que foi o único que concordou em ser filmado na entrevista, né? Nós procuramos outras pessoas, inclusive o próprio Moro, inclusive outros procuradores da Lava Jato, que não nos concederam entrevistas. Enfim, esse depoimento dele, essa entrevista, era essencial no filme, né? Era fundamental no filme, independente de eleição, independente né, para se compreender a Lava Jato e as violações e todo esse processo, né? Então, agora, o fato de lançar esse filme agora independente disso, o fato de lançar porque eu acho importante que
Nós temos aí eleições que são eleições que vão definir o rumo do país, né? Nós estamos num momento extremamente perigoso. Os acontecimentos e o tema do filme tem que ser tratado e tem que ser visto, e as pessoas têm que ter a verdade, digamos, tem que ser colocado. Não a verdade, a outra possível narrativa deve ser apresentada. As pessoas que vão votar devem ter isso, devem conhecer essa outra narrativa, né? Conhecer os fatos, os reais fatos por trás da façada, por trás da narrativa que a Lava Jato criou. A outra pergunta sobre Moro, veja bem, a importância ali daquele final do Moro se candidatando é simplesmente do que ele vai ser, se ele vai continuar, se não vai continuar, se vai dar certo, se não vai dar certo. Enfim, não é importante. Para mim, o que é importante é que ele se torna um político, não é? E isso tem um significado muito grande na história toda. Se é o que a gente está vendo agora, de que provavelmente a carreira dele pode não acontecer politicamente, ou pode acontecer, pode ser deputado, senador, enfim, não sei, o futuro vai nos dizer, mas a importância para o filme, para inclusive se entender aquela cena, se entender tudo o que aconteceu antes, né? Porque aquela filiação do Sérgio Moro, ele se tornando político, ele, enfim, ilumina, né? Nos ajuda a compreender toda a Lava Jato também, né? E em perfeita coerência com a cena que você opta por abrir o filme, que é a cena da investigação, a cena do tribunal. Sim. Em que está numa posição de poder muito clara. Sim, sim. Né? E eu acho que assim, o final, é claro que não é um final feliz, né? Eu não consigo fazer filmes com final feliz, infelizmente. Mas nós temos, e o nosso final feliz será as eleições, será o resultado das eleições. E nesse sentido, aquela cartela final é muito importante, porque eu acredito que o Lula vai ganhar, eu acredito, não sei o que vocês vão me perguntar, mas eu vou votar no Lula, sim, né? Sempre votei e vou votar, é a única, não tem outra escolha possível nesse momento, entre a democracia e a barbárie, claramente, isso não existe uma outra escolha possível que não seja votar no Lula e no Alckmin. Isso independente do filme, isso é uma opinião, né? É uma opinião minha como cidadã brasileira, né? No filme a gente tenta também, e acho que eu tentei, da mesma maneira como o processo, eu tentei dar voz ao Moro, né? Dar voz a quando ele se explica no Congresso, quando ele renuncia, quando ele se torna... Então, apesar dele não ter nos dado uma entrevista, o filme tem momentos em que ele se coloca, em que ele se explica, que acho que é essencial, porque inclusive o discurso dele é extremamente revelador, né? Da mesma maneira que o discurso da Janaína Pascoal era extremamente revelador no processo. Então, a gente precisa ouvir, e ouvir muito bem, e o Bolsonaro também, ouvir muito bem o discurso dessas pessoas, né? Para desconstruí-los, né? Para desconstruir essa narrativa, né? Entender por que uma grande parte da sociedade se sente atraída por esse discurso, né? Eu vou sair um pouquinho agora dessa análise interna do filme que a gente tem feito. Eu tenho também curiosidade de saber como você fez esse filme, como ele foi viabilizado nesse momento complexo, né? Então, a realização dele coincide com todas as dificuldades da Ancine, com a pandemia, né? Que filmar esses anos foi uma aventura ainda maior do que já era. Então, como que você botou esse filme de pé? Não, esse filme, da mesma maneira como o processo, né, não teve nenhum dinheiro público, né, ele foi financiado, nós tivemos um apoio fundamental
do grupo Prerrogativas, do IRI, e eu sou muito grata ao Marco Aurélio de Carvalho, ao Cacai, aos juristas do grupo Prerrogativas, Valfrido Vardi, porque sem eles esse filme não teria acontecido. E não só em termos de patrocínio, mas de apoio, né? De apoio de todos os sentidos. Fora isso, nós, com o filme já começado, e já, né, porque a gente precisava começar muito rapidamente, nós conseguimos o interesse da televisão alemã, da ZDF, que, em colaboração com a Arte, que é a televisão franco-alemã, se interessou pelo filme, quer dizer, está coproduzindo o filme. Nós temos um coprodutor alemão, que é o Christian Bates, e uma produtora holandesa, que, como vocês sabem, eu moro na Holanda, então todos os meus filmes, a maioria dos filmes, inclusive o próprio O Justiça, O Morro dos Prazeres, O Futuro Junho, foi o processo, também teve o suporte, o apoio do Netherlands Film Fund, e assim a gente vai fazer. Foi uma luta para conseguir fazer esse filme, mas conseguimos, né? A coprodutora Vitrine também nos apoiou muito no Foco nesse sentido. Enfim, o que aconteceu com a Cine também é um horror, né? Nem se não só mostra e revela tudo que do pior, né? De pior está acontecendo com a cultura no país, mas de qualquer maneira nesse filme eu também não para não haver conflitos, né, de questões, dinheiro público, né, assim, eu também, mesmo se a Ancine estivesse em funcionamento, né, como nos governos anteriores, que ele realmente funcionava, realmente, né, eu não teria pedido, né, nós não teríamos, para não embolar, né, as questões. Esse filme é um filme bastante político, todo filme é político, mas esse filme lida com a questão política muito, né, muito profundamente, partidos, enfim. A gente vive um tempo, particularmente no Brasil, de uma dispersão do tempo, né, que faz parte a impressão que eu tenho é que a própria estratégia de poder do bolsonarismo é de pulverizar a nossa unidade do tempo. E o filme nos oferece uma continuidade do tempo, os dois filmes, né? Então, eu acho que ele tem uma função, inclusive, talvez mais existencial, além da função política, ele tem uma função existencial muito forte. Sim, eu concordo. Existe uma tentativa de apagamento da memória, né? Que é seríssimo o que está acontecendo agora. E novamente, é uma releitura. Né? Eu digo, é um filme sobre a Vaza Jato. Não é um filme sobre a Vaza Jato, porque a Vaza Jato é algo, né, enorme. Né? Se você... eu espero que as pessoas que assistam o filme depois se interessem em ler os artigos, né? Porque o que foi descoberto é infinitamente maior do que o filme né, poderia abarcar, inclusive porque você tem já é um filme de 2 horas e 7 minutos, quer dizer, você tem uma densidade, né? O público não consegue digerir tudo aquilo em 2 horas, quer dizer, você tem toda uma questão também cinematográfica, de um tempo cinematográfico também, para contar, para pensar, para revelar algumas coisas e também dar tempo ao público de digerir, né, e refletir enquanto ele vê o filme, né, que é um pouco a minha tentativa no meu trabalho, que não é apresentar uma tese pronta, mas de apresentar fatos acontecimentos e momentos e relações humanas e interações ao espectador e discursos, e esperar que ele também chegue às suas próprias conclusões, né? Que ele consiga refletir, né? Eu sei que é difícil, principalmente nesse caso, nesse filme, mas
Mas essa foi a proposta, essa é a proposta dos meus filmes. E Maria Augusta, em relação à distribuição, quer dizer, o filme chega nessa quinta-feira, no dia 16, às salas, e o período de permanência dos filmes nas salas tem sido cada vez mais curto. Em relação ao público que não vai ter acesso ao filme exibição nas salas, qual que está sendo o projeto de vocês de chegada dos filmes nas plataformas? Já tem um cálculo de negociação nesse sentido? A gente só vai realmente ter uma posição clara sobre isso depois das eleições. Se você entende o que eu quero dizer. Porque, né, não é óbvio. No caso do Brasil, não é óbvio. Está sendo, sim, tem interesse, está sendo discutido, mas nenhuma decisão, eu acho que nenhuma decisão vai ser tomada antes das eleições. Por razões óbvias, né? Mas, sem dúvida nenhuma, será, depois das eleições, será exibido de alguma maneira na internet, na televisão, por qual plataforma, isso não está decidido ainda. Que coisa. Bom, obrigada, Cássio. Foi ótimo ter essa presença das reflexões do Cássio aqui nessa conversa. Obrigada, Maria Augusta. Eu que te agradeço. Eu fiquei aqui um pouco assistindo, na verdade, e achei muito legal quando o Cássio falou sobre o que está acontecendo com o tempo, né? E a Maria Augusta trata o filme como essa memória, e é isso que o cinema faz, né? O tempo faz parte dele, né? E enquanto vocês falavam, eu pensei, eu tenho um filho de 6 para 7 anos, né? E daqui a 10 anos, ele não vai ler as notícias, né? Da Vaza Jato, da Lava Jato, e ele pode sim ver o filme, né? Então, esse significado que uma obra que tem clareza de linguagem, o que ela deixa, né? Que é tão diferente e particular e sempre vai continuar sendo, né? Mas, por hora, estamos no presente, então, dia 16. Dia 16, nos cinemas. Muito importante dizer que o primeiro fim de semana é muito importante, porque define, né, se os exibidores mantêm o filme nas salas. Então, assistam no primeiro fim de semana, é muito importante, para que ele fique um longo tempo nos cinemas. Enfim, muito obrigada. Grande prazer estar com vocês.